Oi, gente! Hoje você vai aprender a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Mas por falar em soma dos ângulos internos, você se lembra quando nós fizemos a aula dos triângulos, não é? Que a soma desses ângulos internos era de quanto mesmo, gente? Um triângulo é 180 graus. Muito bem para você que respondeu. E agora, como é então que eu vou calcular a soma dos ângulos internos dos outros polígonos convexos? Se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever e de deixar aquele joinha super especial aí pra Giz, tá bom? Então, vamos falar da soma dos ângulos internos. Falando primeiramente dos triângulos, né? Que você já respondeu para mim. Que a soma desses ângulos de um triângulo, né? Os internos, é 180 graus. Muito bem. E se você perdeu a aula na qual eu expliquei com todos os detalhes esse conteúdo, eu deixo a indicação para você também, tá? Então, já marcou aí um triângulo, tem a soma dos ângulos internos de 180 graus. Já anota aí direitinho, gente. Ó. Agora, vamos falar então de um quadrilátero. Um quadrilátero, ele tem os 4 ângulos aqui, né? Tem 4 lados, automaticamente 4 ângulos aqui. E aí, gente, como é que eu vou determinar a soma desses ângulos internos? Quanto você já está falando? 360? Por quê? Porque um quadrado tem 360? Um retângulo tem 360 graus, porque é 90 cada 90, 90, 90 e 90? Uma observação muito boa que você fez agora. Um retângulo, assim como um quadrado, né? Caso isso aqui fosse um quadrado, mas não é um quadrado, né? A soma dos 4 ângulos internos vai dar 360, porque cada um vai valer 90. Mas e se não for nem um retângulo e nem um quadrado, esse quadrilátero for um que é diferente, que não se classifica no grupo, né, dos quadriláteros notáveis? Como é que nós vamos calcular? Tudo vai ser 360, então? Então, olha aqui uma coisa que eu vou te mostrar. Se eu pegar, então, um quadrilátero e eu reparti-lo aqui, eu consigo fazer 2 triângulos em um quadrilátero. Consigo formar 2 triângulos, sem ficar cortando aqui, fazendo apenas, né, um corte por apenas um vértice. Eu liguei em apenas um vértice aqui, né, e fiz um corte. Formei 2 triângulos, gente. E você já sabe o quê? Cada triângulo a gente já sabe que tem 180 graus, não é isso? Se eu tenho 2 triângulos, 180 com 180, 360. Aí a gente canta aquela música, 180, 180, 360. Aí não esquece também, não é? Agora vamos falar do próximo, que seria o pentágono, né? O quadrilátero aqui foi fácil, né? Que você relacionou com o quadrado ou o retângulo. E agora quando eu chego no pentágono, gente? Pentágono, então, tem os 5 ângulos internos, né? Os 5 lados, 5 ângulos internos. E aí, você já tem ideia de quantos triângulos eu posso formar no pentágono? Mas você deve estar se perguntando aí, Giz, por que formar triângulos? Gente, porque nós já sabemos o quê? Nós já sabemos a princípio, né, de outras aulas, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Então eu estou tomando por base o triângulo. Por isso que eu estou dividindo as figuras em triângulos, certo? Por esta relação. Queria que você entendesse isso, porque eu estou tomando por base o triângulo que a gente já sabe a soma dos ângulos internos, certo? Então vamos analisar o pentágono. Por exemplo, se eu tomar aqui o vértice, aqui um vértice A. A partir desse vértice, eu vou fazer o traçado aqui para cortar esse pentágono em triângulos. Quantos triângulos eu consigo formar a partir daquele vértice? Ó, 1, 2, 3. Então, a partir de um único vértice, eu consigo formar 3 triângulos. E o que você já sabe mesmo? Que cada um triângulo tem 180. 180, 180, 360, que a gente já viu desse, que é 360. Mais 180, 180 com 360 dá 540. Então, a gente já sabe que aqui tem 540 graus os ângulos internos. Esses 5 ângulos internos juntos. Já vou voltar escrevendo, tá? E o hexágono, gente, se eu partir também, vamos pegar aqui o vértice A aqui agora, ó, nesse vértice aqui. Um hexágono, ele tem os 6 ângulos internos e é possível, dentro de um hexágono, eu dividi-lo em quantos? 1, 2, 3, 4 triângulos. E aí a gente já sabe que cada triângulo tem 180 graus, 180 vezes 4,
né? Ou, a gente já sabe que aqui deu 540, aumenta mais 180, que vai dar 720. Então, agora nós vamos voltar escrevendo a angulação. Então, nós sabemos que o triângulo tem 180 graus, tá? Para descobrir do quadrilátero, então, eu faria o quê? Eu faria 2 vezes 180. Por que mesmo que eu faria 2 vezes 180? Porque ali formou 2 triângulos. E 2 vezes 180 são 360. Muito bem. Aqui no nosso pentágono, nós faríamos 3 vezes 180, porque dentro do pentágono formou 3 triângulos. E se eu multiplicar 3 por 180, vai dar 540, certo? E aqui do hexágono, então eu faria 4 vezes 180, porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos, e aqui vai ser 720, tá? E aí, você conseguiu perceber algum padrão na formação desses triângulos? Ó, vamos prestar atenção então, que o triângulo tá tranquilo. Aqui no quadrilátero. O quadrilátero, então, tinha aqui os 4 lados, formou 2 triângulos, não é? Então, vamos perceber o primeiro padrão. Formou 2 triângulos que deu 360, certo? Do quadrilátero para o pentágono, aumentou um lado, né? Porque de 4 foi para 5, aumentou um lado. Aumentando um lado, aumenta um triângulo, porque, ó, aqui tinha 2, aqui formou 1, 2, 3. Então, de 2 triângulos, né, aumentou para 3 triângulos. Aumentou um triângulo. Então, o que que eu fiz? Era a mesma coisa que eu ter somado 180 graus, ó. De um para o outro, aumento 180 graus porque está aumentando um triângulo. Não é isso? Aqui também, ó. Daqui para cá, ó, aumenta 180 graus, ó. Ok. E agora, daqui para cá? Aqui no pentágono que tinha 5 lados, formou 3 triângulos que deu 540. Tá? Agora, se eu passar do pentágono para o hexágono, do pentágono para o hexágono, aumenta um lado, logo aumenta um triângulo. Aqui tinha 1, 2, 3, aqui formou 1, 2, 3, 4. Então, é a mesma coisa de eu pegar 540 e somar 180 graus, que vai ser 720. 180 graus porque forma a soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas será que dá certo esse padrão agora? Se eu continuasse, se eu pegasse o de 7 lados agora, por exemplo, gente, o de 7 lados, ó. De 7 lados. Então, seguindo essa lógica, a gente sabe que vai somar 180, né? Porque de um para o outro aqui, ó, aumentou um, aumentou um, aumentou um. Foi somando sempre 180. Então, agora eu vou pegar 720 e vou aumentar 180 graus. Então, vai dar 900. Será que vai dar 900? Agora vamos fazer essa mesma conta fazendo pelos triângulos. Um polígono de 7 lados, gente. Um polígono de 7 lados vai formar quantos triângulos dentro dele? Bom, seguindo a sequência, um de 6 lados formou 4 triângulos. Aumenta um lado, aumenta um triângulo. Então, um polígono de 7 lados vai formar dentro dele 5 triângulos, não é? Aumenta um a mais daqui. E aí eu faria que conta? Eu faria 5 vezes 180 e 5 vezes 180 também daria 900. Então, perfeito, já descobrimos aí o padrão. Aumenta um lado, aumenta um triângulo. Mas qual é a desvantagem de fazer por esse método, gente? Porque assim, ó, se eu der para você assim, gente, faça agora para mim a soma dos ângulos internos de um decágono, um polígono que tem 10 lados. Fácil, né? Tranquilo. Por que é tranquilo? Para você saber o de 10 lados, você tem que saber o anterior. Quem que é o anterior? É o de 9 lados. Para você saber a soma dos ângulos internos do polígono de 9, você tem que saber do de 8. E para você saber do de 8, você tem que saber do de 7. Ah, a gente já sabe de 7. Então, você poderia fazer essa continuação. Você iria encontrar normalmente o de 10. Agora, se eu falasse, ache a soma dos ângulos internos do polígono de 15 lados, que é o pentadecágono. Para saber a soma dos ângulos internos de 15, você tem que saber o de 14. De 14 tem que saber o de 13. Daí tem que saber o de 12, que tem que saber o de 11, que tem que saber o de 10. Você tá vendo que trabalheira que é? Você sempre tem que saber, por esse padrão que nós descobrimos aqui, você sempre vai ter que descobrir qual é a soma dos ângulos internos do polígono anterior a ele. Imagina então se eu falasse, encontre a soma dos ângulos internos do icoságono, que tem 20 lados. Você não ia querer fazer por aqui.
Mas dá, tá, gente? Quero deixar bem claro que dá, só que dá mais trabalho. Então quer dizer que tem um padrão, ó, um outro padrão, né, que a gente já viu um aqui. Tem outro padrão, gente, é muito mais rápido. Então, ó, dá uma analisada aqui em relação à formação dos triângulos e aí nós vamos tentar descobrir qual é esse padrão. Então, ó, vamos analisar bem os triângulos e aí você vai parar um pouquinho, vai pensar, promete que você vai parar aí para pensar e depois você vai conferir com o que eu vou explicar. Combinado? E aí, ficou curioso para saber qual é então esse padrão, qual é essa fórmula? Ó, então eu dei uma organizada no quadro para você conseguir observar melhor. Triângulo, então a gente já sabe que tem 180 graus, a gente aprendeu outra aula. Quadriláteros, ó, então 4 lados e formou 2 triângulos, ó. Então 4 lados formou 2 triângulos. O pentágono, 5 lados, formou 3 triângulos. O hexágono de 6 lados formou 4 triângulos. E aí, gente, qual é a relação? Não é a metade, igual a produção falou, já tá errado. Conseguiu perceber? É sempre menos 2, não é, gente? Ó, 4 tira 2, 4 menos 2 dá 2 triângulos. Ó, 5 tira 2, 5 tira 2 dá 3 triângulos. 6 tira 2, 6 tira 2, 4 triângulos. Então, quer dizer que o padrão é esse, gente. Para eu descobrir quantos triângulos eu tenho dentro de cada polígono, eu pego o tanto de lados que tem esse polígono e tiro 2. Aí eu consigo formar tantos triângulos lá dentro. E depois é só multiplicar por 180. Mas por que mesmo que multiplica por 180? Porque cada triângulo tem a soma de 180 graus desses ângulos, não é mesmo? Aí, ó, olha que fácil. Então sempre você vai fazer assim. Pega o número de lados do polígono, sempre tira 2 para você descobrir quantos triângulos formou lá dentro. E depois você multiplica por 180 esse resultado. Aí fica fácil de fazer do decágono, aquele que tem 10 lados. Aí fica fácil fazer daquele polígono que tem 15 lados, porque eu já sei o padrão, já sei a fórmula. Então vamos escrever essa fórmula, ó. Então eu vou escrever aqui a fórmula. E aí a fórmula eu vou abreviar. Então a gente abrevia, é comum, né, gente, de se encontrar nas atividades, no livro, é comum de se encontrar assim. SI, o que significa SI? É um sim, é um si de Silvio, de Simone, será? Não, gente. Esse SI é um SI de soma dos ângulos internos, tá? É uma abreviação, tá? Então, SI, que é essa soma, vai ser igual a número de lados, que eu vou chamar de N, tá bom? Tem 5 lados, tem 4 lados, tem 10 lados, tem 15 lados. Então, eu vou chamar de N, que nós estamos escrevendo a fórmula agora. Menos 2. E esse resultado eu multiplico por 180. Então, esse daqui é o padrão, é aquela generalização que nós temos, tá? Então sempre você vai fazer assim. Nossa, mas todas as vezes eu vou ter que ficar escrevendo tudo isso, Giz? Não, gente. Pega lá o exercício, subtrai 2 do tanto de lados que você tem no polígono e multiplica por 180. Acabou, já acertou e aí você arrasa nas atividades, tá? Então marca essa daqui, que essa daqui é a fórmula. E lembrando que o N significa número de lados, quantidade de lados de cada polígono. E agora nós vamos fazer exercícios para você praticar um pouquinho. Vamos lá? Gente, ó, antes de resolver os exercícios, ó, quero mostrar para vocês aqui. Aquela hora que eu falei de um heptágono, né, do polígono que tem 7 lados. Ó, aqui eu tenho uma moeda de 25 centavos, olha aqui. Essa moeda aqui, ela é de 1995, né, bem antiga. E ela, o formato aqui dentro é de 7 lados, então é um heptágono aqui na moeda de 25 centavos. E eu já vi exercício perguntando qual é aproximadamente a soma de cada ângulo interno, aí de um ângulo interno de um polígono de 7 lados, que é da moeda de 25 centavos aqui, né? No caso, perguntou dessa moeda. Então a gente vai fazer esse exercício, certo? Então assiste a aula até o final, ok? Gente, e daí? Olha o que eu trouxe aqui. Qual é a soma dos ângulos internos de um decágono? Então, o que você já sabe? Que um decágono tem 10 lados, por isso que é importante você saber o nome de cada polígono. Ele tem 10 lados. E aí, qual mesmo é a conta que você deve fazer? Ele tem 10 lados. O que você faz mesmo? Vamos ser o mais prático possível, sem escrever SI, tudo aquela coisa lá. Você deve fazer 10, então você vai fazer 10, que é 10 lados, você vai tirar 2, porque é aquele padrão que nós vimos. E 10 tira 2, 10 menos 2 são 8. Quer dizer o que mesmo esse 8 aqui, gente? Quer dizer que dentro do decágono formou 8 triângulos.
E daí, qual que é a próxima parte do cálculo? É multiplicar por 180. Então, eu faria 180 vezes 8. Gente, olha que fácil que é a gente calcular essa soma. Que dá 0, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, 8 com 6, 14. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de um decágono é 1440 graus. Tá? Então você viu que eu fiz de maneira bem simples, mas o que eu fiz aqui é o que está escrito lá na fórmula, SI igual número de lados menos 2, que foi 8, e daí eu peguei o resultado e fiz 180, tá? O próximo, um pentadecágono. Quantos lados tem um pentadecágono? Ele tem 15 lados, né, gente? 15 lados. Então, que conta que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 15 menos 2, que vai ser 13. E esse 13 significa o tanto de triângulos que formou dentro de um pentadecágono. E aí eu vou fazer 180 multiplicado por 13, tá? 3 é 0, 0, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, 5. Aí, continuando a conta, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar, né, gente? Vou adicionar aqui. Então, vai ficar 0, 4, 13, sobe um 2. Então, quer dizer que um pentadecágono, a soma dos ângulos internos de um pentadecágono vai ser, então, de 2.340 graus, ó. Marca bem aí. E do decágono eu não marquei, né? Do decágono deu 1.440 graus. Tá bom? E agora aqui de um icoságono. Gente, o que é um icoságono mesmo? Um icoságono é aquele polígono que tem 20 lados. Então, aqui, ó, eu sei que tem 20 lados, então eu vou fazer 20 menos 2, que dá 18, né? E agora eu pego o que mesmo? Eu sei que tem 18 triângulos, aí eu multiplico por 180. Então, multiplicando 180 por 18, vai ficar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 1, vai 6, né, gente? 8 vezes 1, 8, 14, que é o 1440 lá do 10, né? Podia ter usado a mesma parte. Aí vai lá, continuando, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Somando, vai dar 12, sobe 1, vai dar 3.240. Então, aqui eu sei que no icoságono, a soma dos ângulos internos é de 2.340 graus. Então, você viu que simples, gente, de fazer? Usei subtração e usei a multiplicação, operações básicas da matemática. E agora nós vamos fazer mais exercícios. Vamos lá? Gente, aqui nesse exercício, veja que eu trouxe agora qual é o polígono. É o contrário, né? Tipo de questão agora. Qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos, né? Cujas essas medidas vai ser igual a 2.520. E agora, gente? Como que eu vou fazer? Mesma coisa, né? Pego 2.520, tiro 2 e multiplico por 180? Não, gente, agora a estratégia é diferente. Porque o que significa, gente, esse 2.520? Esse 2.520 é aquele nosso SI, tá? Porque é o SI de soma dos ângulos. Então, onde é que eu vou colocar ele na hora que eu montar aquela fórmula? Claro que depois você pega a prática e não precisa montar a fórmula, você já faz direto. Vou escrever aqui de novo a fórmula, ó. É SI igual ao número de lados que a gente acabou de fazer no exercício anterior, né? O número de lados tira 2, que daí eu descubro quantos triângulos tem, e depois eu faço esse resultado vezes 180, né? Então foi o que nós fizemos no exercício anterior, só que sem ficar escrevendo tudo isso. Nós somos mais práticos, tá? E agora, gente, então no lugar desse SI, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 180. Por que eu vou escrever 180? Ô, produção, já tô trocando aqui. Eu vou escrever 2.520 no lugar dele. Eu vou escrever 2.520, certo? Igual, aí ficou igual ao número de lados menos 2 vezes o 180 aqui, ó. Bom, gente, agora é o seguinte, tá? Tem dois jeitos de você fazer. Você pode ir pelo jeito mais rápido ou por aquele mais detalhado. Então, eu vou fazer os dois jeitos. Primeiro, pelo detalhado. Então, aqui, como eu tenho uma multiplicação, eu vou aplicar o processo de distribuição, tá? E veja que aqui nós caímos em uma equação, gente, tá bom? Então, vai ficar 2.520 igual
a 180 vezes n e menos 180 vezes 2, que dá 360. Agora, como eu tenho uma equação, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar quem tem letra de um membro e quem não tem letra de outro membro, né? Então, eu vou pegar esse 360 aqui que tá sobrando aqui e vou colocar ele lá com 2.520. Então, vai ficar 2.520, só que daí ele vai ficar mais, né? Porque quando troca de lado, troca a operação. Lembra daquele macete, né? Mais 360 é igual a 180n. Somo 2.520 com 360, ó. 2.520 com 360. Vamos somar isso daqui. Vai ficar 0, 8, 8 e 2. Vai ficar 2.880 igual a 180n. Gente, e agora? Como que eu termino isso? Esse 180 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou fazer 2.280 dividido por 180. Então, vamos colocar a conta aqui, ó. Eu vou fazer 2.880 dividido por 180. E daí, fazendo essa conta, né, que eu vou fazer a divisão, que é importante o processo, né, gente, ó. 2.880 dividido por 180 vai ser, então, dá para pegar o 288, que cabe uma vez vezes 180, que vai sobrar 8, 0 e 1, abaixo 0. Aí, 1.080 dividido para 180 são 6 vezes, né? 6 vezes, que vai sobrar o resto 0, vai dar uma divisão exata, vou encurtar o processo aqui, tá? Então, quer dizer que o resultado disso daqui foi 16. Mas o que significa o resultado disso aqui ser 16? Quer dizer que o polígono que eu estou procurando é um polígono que tem 16 lados. E qual mesmo é o nome do polígono que tem 16 lados? É o hexa, porque de hexa vem, né, de 6, e aí eu acrescento a palavra decágono, hexadecágono. Então, a pergunta era qual é o polígono, então é um hexadecágono. Gente, olha o tamanho da conta que eu fiz. Aí agora, eu falei que foi a maneira detalhada. Eu vou fazer para vocês a maneira simplificada agora, tá bom? Vamos lá então? Eu vou fazer a maneira um pouquinho mais simplificada, tá? Porque aquela ficou grande, né, a conta. Então, olha aqui, ó, já tá a partir daquela hora mesmo, que era a nossa equação, que eu já havia escrito no começo. Lembrando que o SI é o 2.520, número de lados tira 2, daí eu multiplico por 180, porque é o tanto de triângulos que forma. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? 2.520, ó, é da soma, lá o exercício já me deu isso, tá bom? Então, aqui, a estratégia para ser mais rápido é fazer o quê? É pegar esse 180 que tá aqui e jogar ele pro lado de lá, dividindo. Ao invés de ficar fazendo a distribuição, igual eu fiz aquela hora, eu já jogo ele para lá dividindo, porque ele tá multiplicando. Então, vai ficar 2.520, eu vou dividir por 180. Você não vai fugir da divisão, vai ter que fazer divisão do mesmo jeito. Mas aqui é mais rápido. É igual a número de lados menos 2. Ó. Então, dividindo 2.520 por 180, ó. Vou pegar aqui o 252, que dá uma vez 180, dá 2, aqui dá 7, aqui emprestou, né, gente? Ficou 0. Aí abaixo, 720 são 4 vezes 180, dá 720, com o resto 0. Ok, então quer dizer que essa divisão aqui resultou em 14. Então quer dizer que 14 é igual ao número de lados menos 2. E agora, como que eu faço para descobrir o número de lados? Esse 2 que tá menos passa para lá como mais, então eu faço 14 mais 2. Aí eu faço 14 mais 2, que vai dar 16, que seria então um polígono com 16 lados. Gente, mas não precisa fazer tudo isso aqui escrito, né? Você já pode mentalizar isso daí. Então, toda vez que você tiver um exercício que já dá para você a quantidade da soma dos ângulos internos, você sempre vai fazer o quê? Vai pegar essa soma dos ângulos internos, ó, o enunciado que deu esse 2.520 para mim. Aí você vai fazer o quê? Você vai dividir por 180.
tá? Que seria o tanto de graus que tem no triângulo, na somatória dos triângulos, certo? Pega o tanto, então, divide por 180 e depois soma 2, ó. Só isso. Você tá fazendo a operação ao contrário, né? Você tá partindo, então, de quantos graus tem o total, dividindo por quantos graus tem a somatória dos triângulos e daí tá somando 2, fazendo o contrário daquele outro exercício. Talvez seja mais rápido para você fazer assim, não é? Por exemplo, aproveitando o que a gente já fez de um hexágono. Um hexágono, eu já contei. Ai, não vou falar agora do hexágono, não tem graça resolver o exercício. Mas tá, faz de conta que você não escutou. Se eu falar então, gente, qual é o polígono que tem a somatória igual a 720 graus? Ó, é o exercício aqui, tá? Pra gente testar, ver se você pegou o jeito. Então, pego isso daqui, eu vou lá, vou começar a estratégia, divido por 180. Pegando 720 dividido por 180, vai sobrar n menos 2 pra mim, tá? 720 dividido por 180, se eu dividir, vai ser igual a 4. 4 igual a n menos 2, ó. Aí esse 2 que tá menos, passa mais. 4 mais 2 são 6. Então, quer dizer que o meu polígono, que é o N que eu estou representando, teria os 6 lados, que seria aquele nosso hexágono, tá? Então, para você ver aí um exemplo do que a gente já fez hoje, tá bom? Ó, vou deixar separadinho aqui para vocês. Ok, gente? E aí, pra gente terminar, vamos fazer a conta lá utilizando a moeda de 25 centavos. Vamos lá? Gente, ó, o exercício da moeda de 25 centavos então, tá? Qual é a medida aproximada de cada ângulo interno do heptágono regular presente na moeda de 25 centavos, tá? Regular, gente, o que significa então ter um polígono regular, um heptágono regular? Significa que todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a conta. Por onde começo, gente? Qual a primeira estratégia? Você já sabe qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono? Então, nós vamos ter que começar por aí. Vamos lá. Começando, então, pelo SI do heptágono. Ó, vou deixar abreviado. SI, então. Como é que eu faço a conta mesmo? Está craque já? Eu pego o tanto de lados. Então, eu sei que o heptágono regular, ele tem 7 lados. Então, eu vou fazer 7 menos 2, começando por aí, né, aquele exercício. 7 menos 2, que vai ser 5. E aí, eu pego 5 e multiplico por 180. Não era isso que a gente fazia? Então, eu vou fazer aqui, ó. 180 multiplicado por 5, ó. Vai ficar 0, 40, vai 4, 900. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é igual a 900 graus, tá? Então, essa é a resposta. Não, né, gente? Porque o exercício está perguntando agora qual é a medida aproximada de cada ângulo interno. Quantos ângulos internos tem dentro desse heptágono regular? Tem 7 ângulos internos, não é? Porque, por exemplo, aquela hora que eu te mostrei o hexágono, tem 6 lados, ele tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. Então, se eu tivesse o heptágono, não, eu tenho o heptágono, né, gente? Aqui, né, na moeda, aqui, ó. O heptágono, então, ele tem 7 ângulos internos. Então, basta fazer o que agora, como a outra estratégia para resolver o exercício? Pegar 900 graus, que é a soma total, e dividir agora por 7, porque tem 7 ângulos internos. Então, vamos lá dividir. Pego 9, que vai dar 1 vezes 7, aí sobram 2. Abaixo 0, vai ser 2 vezes 7, 14. Sobram 6. Aí abaixo o outro 0. 60 vai ser 8, porque 8 vezes 7, 56. 56. Sobram 4. Aí, como 4 não dá para dividir 7, né? Eu coloco a vírgula e o 0. Gente, se você tem dúvida na divisão, eu vou deixar a indicação da aula para você, tá? Porque daí é importante você voltar um pouquinho. E agora, de 7 para 40 são 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35. Então, vai sobrar resto 5, gente. Vou só aqui encurtar o processo. Mas você viu que eu não preciso continuar. Por que eu não preciso continuar? Porque ele pediu a medida aproximada, né? Porque aqui ele vai continuar a conta. Então, nós sabemos que a medida aproximada de cada ângulo interno é de 128,5 graus. Certo, gente? Então, resolvendo um exercício para vocês de uma moeda, né, que
Hoje em dia não se tem essa moeda, eu tenho ela guardada porque eu uso para dar aula mesmo. Vê se você tem na sua casa, depois você conta aí pra gente se você tem. Então, ó, posso aplicar um conceito matemático aqui na moeda, né, gente? Certo? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula de soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Olha o tamanho do título da aula de hoje, né, gente? Até cansa pra falar. Ó, se você gostou, então, deixa o seu joinha aí pra Giz. Não esquece do joinha, é muito importante pra Giz. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aproveita para compartilhar a aula com seus colegas para que todo mundo consiga praticar essa matéria. E praticar para quê mesmo, gente? Praticar para arrasar nas atividades. Aí sim, todo mundo vai arrasar, não é mesmo? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!